Olá, feliz sábado a todos, né? E assim, me deu muita vontade de estudar a lição da escola sabatina. Não sei por quê, foi um impulso aí que Deus me deu para poder fazer isso e acabou que valeu a pena. Vocês vão ver por quê. É, vamos começar assim já para não perder muito tempo, né? A lição de sábado mostra uma tirinha ali muito interessante, né? É um rapaz que ele faz uma oração. Ele diz assim: Senhor, mostre-me a sua presença, né? Essa é a oração dele. E aí Deus responde para ele, na palavra: Deus, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Está em Êxodo 33, versículo 14. Legal, né? E aí no final da tirinha, a face do rapaz, ele transmitia a glória de Deus, né? Aí fica uma questão. O que é a glória de Deus? É uma coisa a se pensar, mas vamos tentar ajudar aqui a esclarecer essa dúvida aí. A glória de Deus é um conceito profundo e complexo, que pode ser entendido de várias maneiras. Em termos simples, a glória de Deus se refere à manifestação da beleza e grandeza de suas perfeições infinitas, e à maneira como Deus evidencia sua santidade, valor e atributos, tornando-os perceptíveis para as pessoas. Como assim? Como toda a complexidade do mundo, que a beleza nisso, né? Como toda a complexidade do universo, da vida, da existência, sabe? E cada vez que você pensa sobre isso, cada vez que filósofos pensaram sobre isso, cada vez que cientistas pensaram sobre isso, chegaram à conclusão de que isso daí, impossível isso daí ter surgido no acaso, impossível isso aí ter surgido da cabeça de alguém, porque é algo assim muito grandioso para uma mente tão pequena como a nossa. Eu acho que é por isso que, né, que isso reflete a glória de Deus para nós. Então vamos lá. No contexto aí do estudo, a pergunta que ficou foi a seguinte, com relação aí à glória de Deus. O que levou Moisés a pedir a ver a presença de Deus com os seus olhos? Eu acho que vou ler a resposta para vocês para depois eu falar a minha opinião, tá? Busca por intimidade. Moisés desejava uma conexão mais profunda com Deus e entender melhor sua natureza. Necessidade de confirmação. Moisés precisava de um sinal visível que confirmasse a presença de Deus com o povo. Experiência anterior. Moisés havia testemunhado manifestações de Deus, como a nuvem e a coluna de fogo, mas queria ver a glória de Deus de forma mais direta. Ou seja, cara, ele queria ver com os olhos dele. E nada de mal nisso. Só que o problema é que aquela época é diferente dessa época. Porque essa época que nós estamos vivendo agora, o pecado já está alastrado de tal forma que as pessoas não conseguem enxergar Deus porque estão com os olhos fechados, ou então estão com eles assim, ó, focado numa coisa só, que não tem nada a ver com Deus, tá? E é nisso que muitos cristãos por aí andam se perdendo, porque nessa onda de ficar querendo fazer o que as pessoas fazem, acaba que meio que você acaba se perdendo também, né? Para não ficar fora de moda, para não ficar careta, para não ficar para trás. Aí você quer andar no mesmo lado que o mundo, na mesma mão que o mundo, acaba que você acaba se desviando de Deus, da presença do Senhor Jesus. Então fica meio complicado das pessoas alcançarem Deus dessa forma, tá? Continuando aqui. Como entender que Deus nos fez à sua semelhança pode nos ajudar a perceber nosso verdadeiro valor como indivíduos? Ou, pergunta cabulosa, é assim? Porque a resposta é gigantesca. Primeiro, nós temos um valor intrínseco. Cada pessoa carrega um pedaço da essência divina dentro de si, o que significa que todos somos valiosos e dignos de respeito e amor, independentemente de nossa aparência, habilidades ou origens. Reflexo da imagem de Deus. Ao sermos criados à imagem de Deus, refletimos aspectos do seu caráter, como amor, compaixão, justiça. Isso nos inspira a viver de acordo com esses princípios e contribuir para um mundo melhor e mais justo. Igualdade entre homens e mulheres.
A criação do homem e da mulher, à imagem de Deus, destaca a igualdade entre os sexos. Ambos têm papéis distintos, mas igualmente valiosos, e são vistos como iguais aos olhos de Deus. Identidade restaurada. Embora o pecado tenha corrompido a imagem de Deus em nós, a Bíblia fala de uma restauração dessa identidade através da fé em Jesus Cristo. Isso nos permite sermos conformados à imagem de Cristo e viver como filhos de Deus. Propósito divino. Ao entender que fomos criados à imagem de Deus, podemos descobrir nosso propósito e valorizar nossa existência. Isso nos motiva a honrar a imagem divina em nós e nos outros, praticando bondade e promovendo justiça. Quer dizer, o que a palavra imagem e semelhança de Deus deve inspirar na gente? É que assim, cara, a nossa origem, querendo ou não, a nossa origem lá atrás, no começo de tudo, é uma origem divina. E aí fomos gerados pelo pecado através da nossa mãe. Porque o pecado entrou e nós nascemos do jeito errado, na verdade. Não era para nascer com dores, como foi dito para Eva lá, você vai gerar filho com dores. Não era para ser assim. E também não era para o homem ficar se acabando de trabalhar com o suor do seu rosto, colherá o pão. Não, eu acho que nada disso deveria acontecer. Eu acho que o nascimento do ser humano deveria ser uma coisa mais tranquila, né? Mas acabou que ficou desse jeito aí e acho que é por isso que muitas pessoas não entendem isso aí, tá? Mas vamos seguir aqui o estudo. De que forma os seres humanos podem refletir a glória de Deus para o mundo? Olha que legal. Vivendo de acordo com a palavra de Deus, ao seguir os ensinamentos de Deus e viver de acordo com sua vontade, podemos refletir sua glória e mostrar ao mundo a beleza da vida em Cristo, demonstrando amor e compaixão. Ao mostrar amor e compaixão pelos outros, podemos refletir o amor de Deus e sua glória, inspirando, né, os outros a buscar uma relação com Ele. Servindo aos outros. Ao servir os outros e fazer o bem, podemos refletir a glória de Deus e mostrar que Ele é um Deus de amor e justiça, sendo luz no mundo. Ao ser luz no mundo e compartilhar mensagens de Deus, podemos refletir a glória de Deus e iluminar o caminho para os outros, cultivando a santidade. Ao buscar a santidade e viver uma vida separada para Deus, podemos refletir a glória de Deus e mostrar ao mundo a beleza cristã, a beleza da vida cristã. E usando nossos dons e talentos. Ao usar nossos talentos e dons para servir a Deus e aos outros, podemos refletir a glória de Deus e mostrar que Ele é o autor de todas as coisas boas. Também, sendo testemunhas de Deus. Ao ser testemunhas de Deus e compartilhar nossa fé com os outros, podemos refletir a glória de Deus e mostrar ao mundo a realidade da sua presença em nossas vidas. Então tá aí. Refletir a glória de Deus é fazer exatamente o cumprimento da ordem de Jesus, que ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura e batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, refletir a glória de Deus é nada mais, nada menos do que fazer a vontade de Jesus quando ele deu aquela ordem aos discípulos e a todos aqueles que viriam depois, tá? Vamos lá então? Vamos continuar aqui. O que nos impede de ver a Deus de forma mais completa? Ver mesmo, assim, como vocês estão me vendo aí, tá? Eu acho que a pergunta foi mais direta ainda do que a gente pensa. Porque olha só, pecado, ele pode criar uma barreira entre nós e Deus, impedindo-nos de experimentar sua presença e glória de forma plena. Limitações humanas. Nossa natureza humana e limitações podem nos impedir de compreender plenamente a natureza divina de Deus. Falta de fé. A falta de fé pode nos impedir de confiar em Deus e experimentar sua presença de forma mais profunda. Distrações e prioridades. As distrações e prioridades de nossa vida podem nos afastar de Deus e impedir-nos de buscar uma relação mais profunda com Ele. Orgulho e autossuficiência. O orgulho e a autossuficiência podem nos levar a acreditar que não precisamos de Deus, impedindo-nos de buscar a sua presença e glória. Falta de conhecimento da palavra de Deus.
A falta de conhecimento da palavra de Deus pode nos impedir de entender sua natureza e caráter, tornando difícil ver a Deus de forma mais completa. Experiências negativas. Experiências negativas ou dolorosas podem nos levar a questionar a existência ou bondade de Deus, impedindo-nos de ver a Deus de forma mais completa. Rapaz, eu já ouvi pessoas falando isso. Falando que, se existe um Deus, por que minha mãe ficou doente? Se existe um Deus, por que crianças morreram? Se existe um Deus, por que o mundo não acaba logo e Jesus volta para acabar com tudo isso? Cara, tá tudo na Bíblia. A resposta tá toda lá. Se você não achou, é porque você não estudou. Tem que estudar a Bíblia para encontrar. E nem todo mundo vai te dar essas respostas aí, tá? Então, é em base de muito estudo, de orientação do Espírito Santo, para que a palavra de Deus seja direta para você e você não se perca em pensamentos aleatórios por aí, dizendo que Deus não existe porque sua mãe morreu de uma doença incurável, tá? Então, é muito raso você pensar assim, tá bom? Eu espero que você que esteja passando por esse tipo de questionamento possa entender o que eu estou falando para você. Eu não estou te desafiando de uma forma negativa, diminuindo você. Eu estou te desafiando de uma forma positiva, te incentivando a buscar por você mesmo a própria resposta. E se você não consegue responder essa resposta, essa pergunta, perdão, se você não consegue responder a esse questionamento seu mesmo, que você está fazendo para si e jogando na cara do mundo, procure na Bíblia, procure nos cientistas, procure em diversos lugares. Tudo vai levar à existência de Deus e à bondade e à justiça dele. Tá bom? Para finalizar, vamos para a última pergunta. O que significa viver os propósitos de Deus? Conhecer a Deus quer desenvolver uma relação pessoal com Deus e entender sua natureza e caráter. Descobrir o propósito, que é identificar os propósitos que Deus tem para a nossa vida, incluindo nossos dons, talentos e paixões. Viver de acordo com a palavra de Deus. Seguir os ensinamentos da Bíblia e viver de acordo com os princípios de Deus. Servir a Deus e aos outros. Usar nossos dons e talentos para servir a Deus e aos outros e contribuir para o bem-estar da sociedade. Buscar a vontade de Deus, buscar a orientação de Deus em nossas decisões e ações e confiar em sua providência. Viver com propósito e significado. Viver uma vida que tenha propósito e significado e que reflita a glória de Deus. Bom, espero que você tenha entendido tudo isso e que suas opiniões sobre a glória de Deus, sobre a existência de Deus, sobre o amor de Deus e a justiça de Deus possa ter fundamentos, tá? Fundamentos racionais, fundamentos plausíveis e fundamentos assim aceitáveis de se ouvir e de se debater, para que você não passe vergonha não só em público, mas com você mesmo, tá? Porque não adianta eu falar para você que esse tipo de pensamento é um pensamento errado, que esse tipo de pensamento vai levar você a se afundar em coisas que estão te levando para o erro, que estão te levando para uma vida miserável. Não, não é por aí. O caminho não é por aí. O caminho é você, por você mesmo, chegar numa decisão concreta, uma decisão firme e não em opiniões vazias, tá? Para que você mesmo, entenda que Deus é amor e justiça e que tudo que ocorre aqui é permissão dele. Tudo que acontece entre as pessoas é a vontade de Deus. Tudo isso que acontece aqui tem o amor de Deus, mas também tem a sua justiça. Então, tentar explicar a justiça de Deus é a mesma coisa de chutar uma pedra de ferro e imaginando que seja uma pedra de metal. Não, cara, não vai por esse caminho não, tá? Não vai por esse caminho não. E eu desejo que você consiga entender essa mensagem, consiga discernir todo esse conhecimento que a gente compartilhou aqui, para que aconteça aqui, no seu coração, uma mudança extraordinária, que possa fazer com que você, ao entender Deus,
ou tentar entender Deus de uma forma que a sua cabeça possa trabalhar essa questão, que você possa conseguir chegar num conhecimento extraordinário que Salomão pediu. Salomão pediu sabedoria. Deus deu sabedoria para ele. Por que você não pode pedir sabedoria também? Peça. Peça e vos será dado em nome de Jesus. Certo? Se tudo que você propõe no seu coração é para a sua salvação e levar as pessoas também a se salvarem, vai por esse caminho, que esse caminho é o caminho certo. É o caminho da verdade que te leva à vida eterna. E o meu desejo para você é que realmente você possa encontrar esse caminho, e esse caminho é Jesus. Aliás, Jesus já te encontrou, você que ainda não deixou ele entrar. Então, permita, abra o seu coração e fala de Senhor Jesus. Pode entrar, conversa comigo, interage comigo, responde essas minhas perguntas, esclarece tudo. E a palavra de Deus vai estar ali, ó, na tua frente, para que Deus possa mostrar para você toda a verdade que você busca. E assim, encontrar a paz que só Jesus pode dar. Bom, Deus esteja contigo em todos os momentos de sua vida e muito obrigado por assistir até aqui, em nome de Jesus. Amém?